Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rubelissa Lima, sou professora, também sou professora de estágio supervisionado, né? E hoje a gente vai falar sobre o estágio supervisionado em gestão escolar. Esse aqui que a gente vai conversar hoje é da Universidade Uninove, porque ela tem algumas diferenças com relação ao estágio das outras universidades. E aí hoje eu vou esclarecer as dúvidas com relação ao estágio em gestão escolar da Universidade Uninove. Vamos lá? Então, a primeira coisa que você tem que entender sobre o estágio, né, não só o estágio em gestão, mas todos os estágios, é que ele é uma atividade obrigatória e que você vai realizá-lo com relação ao estágio em gestão, você vai realizar ele dentro da secretaria de uma escola de ensino básico. Pode ser a escola pública ou a privada, fica ao seu critério. Geralmente o pessoal consegue o estágio, a grande maioria dos alunos, em escola privada. Dificilmente você pega ali um aluno que conseguiu na escola pública. Então você vai realizar o estágio supervisionado em gestão escolar, se atente a isso, dentro da secretaria de uma escola de ensino básico. Não é dentro da sala de aula. O estágio em gestão escolar, ele vai acontecer dentro da secretaria da escola e não na sala de aula. Primeiro ponto importante. Segundo, qual é a finalidade desse estágio? Então, a finalidade desse estágio é você conhecer e participar das rotinas ali administrativas e pedagógicas da instituição de ensino. No estágio de educação infantil, no estágio de séries iniciais, você vai conhecer a rotina da sala de aula, a rotina do professor. No estágio de gestão escolar, você vai conhecer a rotina da direção da escola, do coordenador pedagógico. Então, a finalidade desse estágio de gestão é essa, é você conhecer a rotina da direção e da coordenação. Você conhecer aquela parte ali, a parte burocrática da escola, aquela parte administrativa. Então, essa é a finalidade desse estágio. Segundo ponto importante, a escolha da escola. Outra dúvida que eu venho recebendo constante é: qual escola eu escolho? Será que pode ser pública? Se pode ser privada? Então, gente, a escolha da escola ela é livre, fica ao seu critério. Geralmente, a grande maioria dos alunos tem dificuldade de encontrar vaga para estágio em escola pública. A maioria encontra em escola particular, principalmente em cidades grandes. E aí, se a escola não oferta todas as modalidades de ensino que você vai precisar para o seu estágio de gestão, você vai ter que procurar outras duas escolas para poder completar as observações. Então, diferentemente do estágio de educação infantil e do estágio de séries iniciais, esse estágio de gestão escolar, ele precisa que você cumpra 3 cargas horárias em 3 séries distintas. E aí, se a escola que você escolheu ali não tem as 3 séries, você vai ter que procurar mais 2 escolas para poder completar a carga horária. Então, esse estágio aí, ele é um pouquinho complicado nessa parte, porque para quem trabalha, acaba dificultando ali essa questão de ter que fazer o estágio em 3 escolas. Então, se atente. O estágio de gestão escolar, você vai ter que cumprir carga horária em 3 escolas diferentes. Se você tiver a sorte de encontrar uma escola que tem as 3 modalidades de ensino, então você pode cumprir o estágio todo nessa única escola, sem precisar procurar mais escolas para completar ali a sua carga horária. Mas fique atento a isso, que você vai precisar passar por 3 escolas, caso você não encontre uma escola com a modalidade que tem as 3 modalidades de ensino. Então, muita atenção nessa parte, porque pode acontecer do aluno não prestar atenção nisso, fazer o estágio em uma única escola, e aí quando ele for mandar a documentação para a universidade recusar, porque ele não cumpriu toda a carga horária necessária com relação às modalidades de ensino exigidas no estágio de gestão escolar. Essa é uma das diferenças da Uninove para as outras universidades, ela tem essa exigência. Então, muito cuidado com isso. Qual a documentação necessária? Outro ponto importante. Primeira coisa, a carta de apresentação, que você tem que pegar no seu portal e levar para a escola onde você vai realizar o estágio. Essa carta de apresentação, ela comprova que você pertence àquela instituição de ensino e que você precisa realizar esse estágio.
Então você vai pegar a carta de apresentação que está lá no seu AVA, vai levar para a escola para mostrar a direção, para ter as assinaturas colhidas. Em seguida você traz a autorização de estágio também e o credenciamento. Esses 3 documentos é uma forma de apresentação, de dizer, olha, esse aluno ele pertence àquela universidade e ele precisa realizar esse estágio. É uma forma tanto de segurança para você quanto para a escola que está lhe recebendo ali. Segundo, esses 3 que eu coloquei ali em negrito são as documentações mais importantes que tem, que são as documentações que vão comprovar que você realizou o estágio, que vai trazer a sua aprovação. O primeiro delas é a ficha de estágio, com as assinaturas do diretor autenticada em cartório. Então, muito cuidado, porque na ficha de estágio, a assinatura ela não pode ser do coordenador, ela não pode ser do secretário, ela tem que ser do diretor ou da diretora da escola. Se você manda essa ficha de estágio com a assinatura da secretária, da coordenadora, o que vai acontecer? A faculdade ela vai recusar essa documentação e aí você vai ter que colher as assinaturas toda outra vez. Então, muito cuidado com essa parte. Pegue a assinatura somente do diretor da escola. Ah, no dia que eu estava, o diretor não estava. Então, espera outro momento que ele esteja na escola e aí você vai lá e pede para ele assinar a sua documentação. Em seguida, você vai no cartório autenticar esse documento. E aí, muito cuidado também para não rasurar, porque se você colocou uma data errada e vai passar um corretivo ou vai apagar e fica aquela manchinha, a faculdade também recusa, ela não aceita o documento rasurado. Então, muito cuidado com essa parte. Segundo, a ficha descritiva das observações. Nessa ficha descritiva, que é aquela mesma fichazinha que você faz ali na educação infantil, que você vai descrever as atividades realizadas, as atividades que você observou e vai colocar a data, na parte da assinatura, você vai pegar a assinatura ou do secretário, ou do coordenador, ou do diretor. Na ficha descritiva, você vai poder, pegar a assinatura ou do secretário, ou do coordenador, então do diretor. Agora, na ficha de estágio, a assinatura ela é exclusiva da direção da escola. Agora, na ficha descritiva, você pode ter a assinatura ou do secretário ou do coordenador, então do diretor da escola. Agora, na ficha de estágio, você não pode. A ficha de estágio, a assinatura é exclusiva da direção da escola. E por último, o relatório final de estágio, que tem que ser digitado ali, seguindo as normas da ABNT, todo organizado, ali para você finalizar e cumprir a sua carga horária de estágio. E aí, no final, você vai anexar lá no seu AVA a sua ficha de estágio, a sua ficha descritiva e o seu relatório de estágio. Você vai mandar essas 3 documentações que estão aí em negrito. São as documentações que têm que ser mandadas obrigatoriamente para você ser aprovado naquele estágio. Outro ponto importante. No estágio de gestão, como você já sabe, eu já falei, você vai ter que cumprir em 3 escolas diferentes. Como você vai ter que cumprir o estágio em 3 escolas diferentes, caso a escola que você escolha ali não tenha a modalidade de ensino, as 3 modalidades de ensino, então você vai ter que passar por 3 escolas. Então, 3 escolas vai exigir 3 fichas de estágio assinadas, 3 fichas descritivas assinadas pelos profissionais. Então, se você passou por 3 escolas, você vai ter que ter 3 fichas de estágio assinadas pelo diretor das respectivas escolas. Se você passou por 3 escolas, você vai ter que ter 3 fichas descritivas com as assinaturas dos respectivos profissionais responsáveis pelaquela instituição. Agora, o relatório de estágio vai ser único, é um único relatório de estágio. Agora, a ficha de estágio e a ficha descritiva vão ser 3 com as assinaturas dos responsáveis pelas 3 instituições que você passou. Agora, o relatório de estágio vai ser só um apenas. Agora, a ficha de estágio e a ficha descritiva vão ser 3. O relatório de estágio vai ser só 1. Aqui, eu trago para vocês a questão também da carga horária, Que a carga horária é outro ponto importante e a maioria do pessoal tem dúvida com relação a ela. Primeiro, é um total de 100 horas de estágio. Só que essas 100 horas ela é dividida da seguinte forma. Vão ser 15 horas cumpridas na educação infantil, ali na gestão escolar da educação infantil. Vão ser 20 horas
na gestão escolar do ensino fundamental e vão ser 15 horas no ensino médio ou no EJA. Não tem que ser ensino médio e EJA, é ensino médio ou o EJA. E 50 horas para o relatório final. Só que é o seguinte, na sua ficha descritiva, você vai colocar apenas as 50 horas referente ao estágio na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na parte ali que vai pedir na sua ficha descritiva, lá no finalzinho, carga horária total, você vai colocar apenas 50 horas, que são as 50 horas referente ao estágio realizado. As 50 horas do relatório de final, não precisa você colocar na ficha descritiva. Então, na ficha descritiva, você vai colocar apenas o estágio realizado nas escolas. Não precisa você colocar o estágio, a parte do relatório. Então, a carga horária do seu estágio, ela é 100 horas no total. Só que na ficha descritiva e na documentação, você vai colocar apenas as 50 horas referente ao estágio que você cumpriu na escola. Beleza? Outro ponto importante. Atividades de observação. O que é que você vai observar no estágio de gestão escolar? Primeiro, rotinas administrativas e pedagógicas da secretaria, a organização da documentação, matrícula, calendário, histórico dos alunos, as reuniões de equipe com os pais, atribuições do coordenador de gestão, ambiente e recursos, ali os equipamentos, materiais, tudo aquilo que é utilizado. É aquela parte burocrática da escola, aquela parte administrativa, reunião de escola, emissão de boletim, compra de materiais, tudo isso é a parte que você vai observar. Você, dessa vez, você não vai mais fazer um estágio voltado para a sala de aula. Você vai fazer um estágio voltado para a parte da secretaria, a parte administrativa, aquela parte burocrática da escola. É esse estágio que você vai cumprir. Então, as atividades que vocês vão observar lá no estágio vão ser as atividades da rotina administrativa. Emissão de boletim, reunião com pais, compra de materiais para a escola. Tudo isso que é a atribuição da parte administrativa da escola, você vai observar. Então, essas são as atividades que você vai observar. Então, muito cuidado na parte de descrição das atividades que você vai colocar na sua ficha descritiva, porque ela não vai mais ser relacionada à rotina da sala de aula, ela vai ser relacionada à rotina da gestão, da administração da escola. Outra parte aqui interessante e muito importante é as observações legais, né? Não poderia deixar de falar sobre elas. A gente tem a Lei 11.788 de 2008, que ela rege o estágio, né? Os estágios no Brasil. E a lei, ela traz que os estágios, eles não podem ultrapassar 6 horas diárias. Então, o que acontece? O que significa isso? Isso significa que você não pode passar mais de 6 horas ali realizando o seu estágio. Então, quando você for colocar na sua ficha descritiva, o que vai acontecer? Você vai poder colocar ali no máximo 6 horas. Você não pode colocar mais de 6 horas de atividade diária. Então, por exemplo, vou colocar aqui na minha ficha descritiva, dia 26/3/2025. Gestão, lá na parte que você tem que colocar a sala, você vai colocar a gestão escolar. E aí você vai colocar a atividade, emissão de boletim escolar para entrega na reunião de pais, por exemplo, uma atividade descritiva. Aí você vai colocar lá, quantas horas foram cumpridas? 6 horas. Passei 6 horas fazendo aquele estágio, porque as 6 horas é o que eu posso passar ali realizando o estágio. Posso colocar 5 horas? Pode. Pode colocar 4 horas? Pode. Contanto que no final bata as 50 horas. Você não pode passar das 50 horas no total e nem pode passar das 6 horas diárias. Você pode colocar 2 horas de estágio por dia, 1 hora, 6 horas, 4 horas, 5 horas, você pode colocar. Você não pode passar das 6 horas diárias e nem pode passar das 50 no total. O importante é que, juntando aquela carga horária diária, no final dê 50 horas no total. Então, não pode passar 6 horas diárias e nem pode passar 50 horas no total. Muito cuidado na soma dessa carga horária, para você não errar e acabar reprovando o estágio
ou tendo a sua documentação toda voltada e você tem que fazer todo o processo novamente. Então, muito cuidado com isso. Outro ponto importante, o estágio ele pode ser realizado em qualquer estado do país. Só que o que acontece? Eu moro no estado do Ceará, eu moro aqui, eu resido aqui, o polo da minha universidade é aqui no estado do Ceará, aqui na minha cidade onde eu moro. Eu posso realizar o estágio de forma remota lá no estado de São Paulo? Não, não posso. Eu tenho que estagiar, fazer o estágio presencialmente. Ah, mas como é que a faculdade vai saber? A faculdade vai saber sim, pela documentação, pela autenticação do cartório e também, em alguns casos, a universidade ela liga, né, para a instituição de ensino para saber se o aluno realmente realizou aquele estágio ali. Então, o estágio de gestão escolar ele não pode ser realizado remotamente, ele é realizado de forma presencial. Você vai ter que ir até a escola e realizar aquele estágio. Por mais que aí nas observações legais traga, o estágio pode ser realizado em qualquer estado do país? Pode, mas ele não pode ser realizado remotamente. Então, se eu estou no estado do Ceará, se eu moro aqui, eu vou fazer o meu estágio aqui. Se eu estou no estado de São Paulo, se eu moro lá, eu vou fazer o meu estágio lá. Ah, mas acontece que eu moro no estado de São Paulo, mas eu estou passando... mas eu sou do Ceará e estou passando as minhas férias aqui no Ceará. E o estágio caiu justo no meu período que eu estou no estado do Ceará fazendo as minhas férias. Eu posso fazer o meu estágio aqui no estado do Ceará? Pode. Você vai, procura uma escola ali na cidade onde você está, no estado do Ceará, e aí você realiza o seu estágio, colhe a documentação, vai no cartório, faz todo o procedimento e envia no AVA da universidade. Não tem problema. Agora, o que você não pode é fazer o estágio remotamente. Você está aqui, morando no estado do Ceará e vai fazer o estágio remotamente lá no estado de São Paulo. Não, isso aí não pode. Agora, se você mora num estado, mas você está passando férias no outro, ou por algum motivo você teve que se mudar por conta de trabalho, ou seja, qual for o motivo, você pode fazer o estágio presencialmente naquela cidade onde você está naquele momento. Isso não tem problema. Então, gente, olha, é isso. É coisa básica, são informações básicas, mas são informações necessárias, que se você não se atentar, você reprova o seu estágio, e aí você tem que fazer todo o processo novamente. Só quem passa pela situação de ter que fazer um estágio e ter que trabalhar ao mesmo tempo e estudar, sabe o quanto é difícil. Então, muito cuidado para vocês não errarem nesse estágio. Se atentem que são 3 escolas que vocês vão ter que passar. Se você conseguir uma escola que tem a educação infantil, que tem o ensino fundamental e o ensino médio, perfeito, porque você vai ficar naquela escola fazendo o estágio completo. Agora, se você não conseguir uma escola que tem as 3 modalidades de ensino, o que acontece? Você vai ter que procurar 3 escolas diferentes. Então, muito cuidado com isso para não errar e no final você reprovar o seu estágio. Muito cuidado, se atentem a isso. Entendeu? Isso é muito importante. Vocês sabem que o estágio é uma disciplina obrigatória, que se você não cumpre ela, você reprova. Se você reprova, se a universidade é particular, você tem que pagar para fazer a disciplina novamente. Então, muito cuidado, muita atenção. Atentem-se também aos prazos, que vocês têm um prazo para finalizar o estágio. Se você não finalizar o estágio naquele prazo, o que acontece? Você perde, reprova e tem que fazer tudo novamente. Então, é só burocracia. Se atentem aos prazos, observem as instruções do estágio para não errar, entendeu? Então, o estágio de gestão escolar, ele é isso. São essas as informações que eu tenho para repassar para vocês. Muito cuidado, atenção na hora de realizá-lo. E é isso. Qualquer dúvida, vocês já sabem, vou estar à disposição para responder as dúvidas de vocês. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, né? Então, quem tiver dúvida com relação ao estágio, se eu não responder vocês aqui, vocês podem ir lá no meu Instagram, fazer a pergunta que eu vou estar respondendo. E aí, qualquer coisa, vocês já sabem. É só mandar a perguntinha de vocês que eu vou estar trazendo a resposta, né? Que tiver ali ao meu alcance.